Boa noite a todos. Hoje a nossa reunião sobre o diagnóstico econômico é a segunda reunião do diagnóstico econômico, né? E tem, por exemplo, a Ana Célia está chegando, então só para explicar o que é o diagnóstico econômico, ele é um levantamento dos dados frios, são dados secundários que a gente levanta junto aos órgãos oficiais do país. IBGE, SEAD, alguns dados a gente pega no portal da transparência da prefeitura, o próprio Tribunal de Contas. Então, são dados que muitas vezes não nos agradam, porque a gente gostaria que ele fosse melhor, tal, ou a gente desconhece, né? Mas são dados concretos. E a gente chama de diagnóstico socioeconômico. E essa parte de hoje a gente vai falar do diagnóstico socioeconômico do setor público, e é importante assim, o que nós estamos olhando na gestão pública, né? A gente está olhando o que o Tribunal de Contas considera o índice de efetividade. Então, todos os anos, o Tribunal de Contas avalia a gestão pública, vários fatores da gestão pública, o Ricardo vai apresentar isso para vocês e vai dizer onde ele precisa melhorar, o que está faltando e dar uma nota. E isso é transparente, está no site do Tribunal de Contas, qualquer cidadão pode entrar lá e olhar. A gente acompanhou muito quando foi feito esse trabalho do índice de efetividade. Eu fui uma das técnicas que participou como teste, né? E é interessante isso, porque em administração fala assim eficiência e eficácia. E o Tribunal de Contas usa o termo efetividade, que ele fala que é o que você resolve no melhor tempo, no menor custo e de acordo com a demanda ou necessidade da população. Esse é o conceito de efetividade que é usado pelo Tribunal de Contas. E depois a gente vai apresentar para vocês os dados de setores econômicos, dos dados secundários também, tá, gente? Que são agricultura, comércio, serviços, turismo. A gente vai mostrar isso para vocês. Então, hoje, do nosso corpo técnico, a gente tem o Ricardo, que é o grande elaborador desse caderno muito grande aí, que é o diagnóstico socioeconômico, o Ulisses, o professor Ulisses, que está aqui, que é um grande especialista em agricultura, principalmente agricultura familiar, o Sérgio, que é o nosso apoiador aí em Tambaú, e a Duda, que está na operação desse processo. Essa reunião, ela é gravada, né, e ela é colocada no site, é divulgada no grupo focal, agora também no Cadetan, porque esse trabalho é um trabalho transparente, suprapartidário, ele precisa envolver o maior número possível de pessoas, então ele tem que estar disponível para todo mundo. Então a gente grava, até porque se tiver pessoas que não conseguem assistir por conta de algum detalhe, ele assiste depois. Então, bem-vindo a todos, né? E eu gostaria, então, só falar isso. A gente combinou 1 hora de reunião. Então, se possível, a gente tentar manter essa 1 hora, porque todo mundo se programa para 1 hora, né? E aí, no grupo, a gente tem o WhatsApp, tem o e-mail do Facebook, tudo que vocês tiverem de sugestão, a gente vai absorvendo. A partir da semana passada, a gente começou a redigir as propostas do 2050. Então, o que foi consolidado a semana passada, na terça-feira, eu digitei na quarta de manhã, mandei para vocês, e vai ser a mesma coisa hoje. O que vocês fizerem de propostas, eu vou escrever, digito e mando para vocês. A gente vai juntando isso até final de outubro, e aí para a gente produzir o grande caderno do Tambaú 2050.
Então, Ricardo, a palavra é sua. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, nós vamos estar analisando aqui o setor público. Se alguém não estiver me ouvindo algum problema, é só falar que é porque eu não os vejo, né? Eu só vejo a minha tela como vocês estão vendo aí. Então, assim, no primeiro momento é mostrar só as receitas e despesas da prefeitura. Então, se a gente puder analisar, até 2019, está com superávit. E ela atendeu todos os requisitos da Constituição, no atendimento à saúde, à educação, que tem os percentuais específicos para poder estar atendendo, né? Por outro lado, é interessante quando a gente vê aqui nesse slide que a receita acompanha, está muito maior que as despesas, é interessante observar que os impostos eles têm uma queda, né? Então, é constante tanto para imposto territorial, como também para ISS. Então, ela começa desde 2015 até 2017, os dois impostos eles possuem queda constante. Então, é uma situação engraçada, porque o caixa, os recursos são captados também através dos impostos, e eles estão reduzindo e a prefeitura está conseguindo manter essa situação entre receita e despesa, tá? Também dentro aqui da parte da área pública, né, a questão de roubo, de violência urbana. Sempre lembrando que o roubo, né, é uma situação onde algum objeto é subtraído, mas sem contato ou violência com a vítima. Então, ele teve um pequeno aumento de 2017 para 2018, e depois para 2019 é uma queda considerável, né? São 8 pontos aí que para reduzir o nosso gráfico. Para furto, onde tem o objeto também tirado da vítima, sem consentimento e contato físico, né? Então, o que acontece é a mesma situação, de 2017 para 2019, ela tem uma queda. Então, ele cai aqui de 258 para 188, é uma queda considerável, né? A questão de furtos. Que é o índice de efetividade, que a Amélia estava comentando no início, né? Então, nós temos de 2014, que é quando começou, até 2017. 2018 já está pronto. Não foi publicado por questão da pandemia, então eles acharam melhor aguardar mais um pouco para ver como vai ficar tudo, né? Então, se você pegar a avaliação do município de 2014, manteve para 2015, 2016 teve uma pequena queda, onde passa de muita efetividade para uma somente efetividade, e em 2017 essa queda aumenta, que é como se fosse em fase de adequação. Essa fase de adequação, normalmente a gente encontra nos primeiros anos, 2014 e 2015. Como todo indicador, quando ele é implantado, o órgão público, até nós mesmos, né, temos uma certa dificuldade, um período de adaptação. E em Tambaú não aconteceu isso. Estranhamente veio acontecer agora em 2017, onde teve essa queda maior aí, né? Então, assim, em fase de adequação, que é o que está ali, para baixa efetividade, não é tanta diferença, vamos dizer assim, ok? E aí o que acontece, né, algumas sugestões para a gente pensar, é que um saldo positivo nas contas no período analisado do setor público, né, contudo enfrentou também uma queda na arrecadação. As despesas por funções de secretaria, diretoria, que a gente chama de função, são os setores da prefeitura, né, elas foram realizadas de acordo com a prevista na Constituição, e o índice de efetividade ele se manteve bem até 2016, e em 2017 começou a apresentar uma ligeira queda. Eu conversei com o pessoal lá do Tribunal de Contas, e é realmente isso, eles devem liberar possivelmente em dezembro, depois das eleições, ou o ano que vem, essa avaliação. Porque são vários índices, e esses índices eles são compostos também, em grande parte, por informações que as prefeituras repassam. E no momento, segundo até a pessoa que eu conversei lá em São Paulo, o foco de todo mundo está na questão de equalizar o orçamento para combater a pandemia, né, esse coronavírus que está aí. Ok?
Eu volto aqui para a gente poder conversar aqui. Vamos lá. Passo a palavra para vocês e para a Amélia, nossa condutora aí. Aqui nesse pedaço, gente, seria legal a gente discutir um pouquinho o que a gente propõe para a gestão pública. A gente percebe que, apesar dele ter tido uma baixa arrecadação, ele conseguiu, de uma certa maneira, até ter superávit, ou seja, ele teve recurso disponível. O que a gente, depois vocês vão ver mais para frente, quando começar a falar de população, né? A população avalia os serviços públicos aí sempre de maneira regular, a nota é nota mais ou menos, né? Eu não sei como que acontece isso em Tambaú, se a população participa dessa discussão do orçamento, como é que é feito esse orçamento participativo, né? Como é que se decide onde vai investir, se teve um superávit ou não, para onde que isso vai, né? A gente percebe que Tambaú tem uma infraestrutura para muitas coisas ainda precária, né? Como é o caso do Distrito Industrial. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a considerar sobre isso e a sugerir em relação à gestão pública. Ricardo, posso fazer uma pergunta para você? Desculpa, eu fecho o microfone porque às vezes eu estou mexendo aqui e faz barulho. Desculpa. Pode fazer, claro, se eu souber. Assim, eu não sei se houve uma análise desses indicadores, que eu acho que é a coisa mais importante, porque o indicador em si, ok, esse é um número, ele é bom, ele é ruim, e por que ele é bom, é ruim, ou por que ele se apresentou dessa forma. Então, a gente vê também que de 2015 a 2019, tinha lá em 2015 90 e tantos milhões, e aqui em 2019 ele baixou. Então, nós sabemos ou temos condição de saber por que houve esse decréscimo. E aí também houve a perda da efetividade. Nós temos alguma informação das razões da perda da efetividade? Tem ela a ver também com esse decréscimo na arrecadação? E aí a minha terceira pergunta é assim, os dados que se apresentam aí, eu diria assim, até muito bons da segurança pública, será que estão contabilizados aí a violência rural? Porque nós temos casos de roubos e assaltos semanais no município de Tambaú. Entendeu? Será que eles estão nesses índices? Era isso a minha pergunta. Nossa, Ana, você fez 3 em uma. Muito bom. Vamos por perto, então. Então, é assim, na parte do orçamento, e sim, teve um decréscimo, né, na arrecadação, e nós precisaríamos abrir. Isso como é que eu vou te dizer? É transparente, é fácil, não é que é fácil, você consegue verificar essa questão desse decréscimo na arrecadação. Esse é um valor. Então, assim, por que está tendo esse decréscimo na arrecadação? Isso deve a uma série de fatores. Problema de arrecadação, problema de N situações que se passaram aí pelo município e que não ficam pautados quando a gente puxa esses valores. Teríamos que entrar no portal da transparência da prefeitura, abrir ano a ano e analisar a contabilidade pública para poder pautar sem que... possivelmente quem trabalha lá já saiba, né? Mas o decréscimo na arrecadação é sempre em função da não arrecadação de tributos, que é o único caixa que a prefeitura tem diretamente através dos tributos. Então, se houve um decréscimo nos tributos, existem algumas situações que aí sim precisariam ser investigadas, né? O não pagamento, o fechamento de empresa, aí tem uma série de situações que precisariam ser analisadas mais profundamente para saber. O segundo, que é a questão da queda da efetividade. Os índices que são apontados
São vários, são 5 ou 6 índices que compõem a efetividade do município. E esses índices eles são compostos através de informações prestadas pela prefeitura. Então, através dessas informações, existem algumas continhas matemáticas em que eles fazem lá, e que aí eles chegam nesse percentual. Eu tenho essa metodologia, se depois, se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo para que vocês deem uma olhada. Mas é assim, não é aquela continha básica que a gente consegue fazer assim, para o meio ambiente, o que eles veem? Eles veem isso, isso e isso. Então, eles levam em consideração, quando, por exemplo, a prefeitura informa da captação de esgoto, vou imaginar, ou do tratamento de esgoto, quanto tinha no ano retrasado, no ano passado e nesse, quanto foi investido no ano retrasado, no ano passado e nesse. E aí eles vão pegando todos os dados, cruzando com outros dados para poder compor esses indicadores aí. Mas essa queda, ela não diria preocupante, mas ela é um item de atenção para que a gente olhe para a gestão pública, mas por que efetivamente ele está caindo? Né? Então, esse é um item e por isso ele está nesse portal, que ele é bem transparente, onde você pode entrar e verificar. Como é no Tribunal de Contas, dentro desse próprio link, ele te joga também para o tribunal, onde tem as recomendações da parte de finanças. Então, assim, você vai gastar vai despender um tempinho para poder obter essas informações dentro desse site. E o último, a questão da segurança pública, né? A segurança pública, eu tive essa mesma dúvida que você teve, né? Falei, caramba, será que está tudo aqui nesse registro? Parece que para alguns municípios parece que é muito, para outros parece que são poucos, né? E a gente foi saber, assim, é tudo aquilo que é feito o BO, o boletim de ocorrência. Então, se eu sei, por exemplo, que em Tambaú tem grande furto na área rural, mas não é registrado isso não é contabilizado, não vai para cá. Por mais que a gente saiba e que vai a polícia e tudo mais, se não houver o boletim de ocorrência, o registro formal disso, ele não entra para as estatísticas. Então, pode ser que esses números que estão apresentados, pode ser que essa parte da zona rural que você mencionou, elas não estejam aí, se não houve o boletim de ocorrência. Na página 128, Ana Célia, daquele relatório do diagnóstico que a gente postou no Cadetan, tem no slide, né? Tem página 128, desculpa, um quadro do número de ocorrências por mês ocorridas em Tambaú no ano de 2020. Então, vai de homicídio doloso a furto de veículo, mês a mês. E aí, a sua pergunta, se a área rural está incluída? Sim, mas desde que faça o boletim de ocorrência. Então, muitas vezes, isso é normal, gente. A gente sabe que o índice é maior. Às vezes, tem municípios que a própria corporação da polícia pede para que se faça mais os boletins de ocorrência, porque as pessoas acabam não fazendo e isso acaba justificando um número menor de efetivo da polícia na cidade. Exatamente. Então, esse é um problema, mas aí é a população que acaba sendo a responsável por isso. Se ela não faz o BO, não tem como você convencer alguém ou o governo a te mandar mais, porque os números mostram outra coisa, né? Tá, perfeito. Já no índice de efetividade, você vai encontrar lá na página 129 e 130, né? Quais são os itens que compõem a avaliação do índice de efetividade. Então, entra o índice municipal de educação, de saúde, de planejamento, de fiscal, meio ambiente, proteção ao cidadão e governança de tecnologia. Então, o tribunal dá uma nota para tudo isso e faz o conjunto da nota geral, a somatória disso. Só repete, por favor, educação, saúde, planejamento, fiscal... Meio ambiente, tá. Proteção dos cidadãos. Tá. E lá, é muito legal de vocês olharem
por exemplo, na página 133, 135, tem todos os anos. Então, não sei se dá para ver, ó. Está vendo? Sim. Então, cada pauzinho desse é um índice. Então, você tem o primeiro, é o 2014, o segundo 2015, 2016, 2017. Então, vamos supor, você vai olhar mais próximo o índice da saúde. Você consegue comparar se ela melhorou ou se ela piorou ao longo desses anos. Isso é muito legal de vocês acompanharem. E é instrumento de gestão para a prefeitura. Isso foi uma grande sacada do Tribunal de Contas para fazer as gestões públicas se qualificarem e melhorarem a sua gestão, porque isso aqui não tem o que... não tem como o político, o deputado mudar uma coisa dessa. Número é número, avaliação é avaliação. É uma coisa muito bacana. E você vai ter no último quadro, né, esses todos coloridos, a comparação das cidades próximas. Então, você tem aqui, ó, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rosa do Viterbo, Tambaú e Vargem Grande. Você tem condição de comparar quais foram as notas que ela teve para saúde, planejamento fiscal, meio ambiente e cidades em todos esses anos, e comparar Tambaú com os vizinhos. Ótimo, ótimo. Ô, Amélia. Oi. Oi, ô, Ricardo. Esses dados de receita e despesas, você pegou no Tribunal de Contas, né? Deixa eu ver aqui, eu não vou lembrar. Com a responsabilidade fiscal, com certeza, eu não acredito que tenha executivo que apresente negativo. Legalmente, ele não pode, pela responsabilidade fiscal. Então, essa é uma pergunta que eu não sei se tem como eles estarem dando uma maquiada nessas informações para poder estar passando para o Tribunal de Contas. Segundo, investimentos que são feitos com recursos para serem pagos a longo prazo, como isso entra? Vamos lá. Da maquiada, né? Na verdade, fica difícil porque é uma prestação de contas, é uma contabilidade que é enviado para lá. Se existe município que está estourando um pouquinho o orçamento a respeito da responsabilidade, alguns sim. Dá para você entrar lá no site e você encontra. Mas tem a justificativa. E essa justificativa ela pode ser aceita ou não. Então dá para você acompanhar isso lá. A segunda questão de investimentos, né, que você perguntou? Isso, investimentos que são feitos no município com recursos para serem pagos a médio e longo prazo. Isso tem como ser visto, inclusive no próprio portal da prefeitura existe esses dados aí, tá? No portal da transparência do Tribunal de Contas também tem. Sim, nós não coletamos esses dados porque não fazia parte do nosso escopo para estar passando para vocês, mas existe isso lá sim, no portal do Tribunal de Contas. Ok. Você tem ideia, Marquinho, o Tribunal de Contas rejeitou as contas de Rio Pardo do ano de 2017. Na contabilidade que foi, o contador errou a prestação de contas em 5%. E o prefeito vai responder por isso, pelo erro contábil do contador. Porque tem que gastar 25% do orçamento, né? E na hora de registrar, ele registrou errado. Outra pergunta, nessas receitas contabilizadas, recursos que vêm de fundo perdido, governo federal, governo estadual também são contabilizadas nessas receitas? Então, normalmente, quando você entra no site da própria prefeitura, elas estão separadas. Você consegue identificar o que é receita do próprio município, o que é repasse do Estado e o que é repasse da União. Inclusive, a gente já tinha colocado alguns slides referente a isso.
Mas dentro desse contexto geral, nós fechamos em total de receitas e total de despesas. Tá, então, nesse total de receita, contabiliza esses recursos federais. Isso, Inclusive o pagamento de royalties, que foi uma coisa que a gente perguntou na época da apresentação do Grupo Focal, que a gente queria saber se tinha royalties ou não tinha, se recebia alguma coisa ou não. Ok? Bom, nesse aspecto da gestão pública, gente, vocês gostariam de colocar alguma sugestão para a gente escrever no 2050? Eu sei que todo ano tem uma audiência pública, onde é discutido esse direcionamento do ano seguinte. Eu sei que aqui em Tambaú teve esse ano, tá? Possivelmente uma mobilização maior da participação da sociedade nessas audiências públicas. E realmente a participação é mínima. Então, ninguém fica nem sabendo, nem participam. Então, é importante que coloque aí para que faça uma mobilização, algum recurso para poder a sociedade participar mais na hora da discussão dos recursos do ano seguinte. Eu concordo com o Marquinhos. O que eu percebo, sempre percebi, é que existe, eu acho que é meio cultural, existe uma distância muito grande entre a gestão pública e o cidadão. O cidadão normalmente acha que a gestão pública é coisa de político, deixa isso para lá, sem ter a percepção real de que aquele dinheiro é nosso, né? Aqueles investimentos, devem ser feitos de acordo com a necessidade nossa, do cidadão. Então, eu acho que precisaria realmente haver uma mobilização na hora da execução dos orçamentos e deveria ter uma prática de prestar conta. Como? Eu não sei. Mas existe uma prática de prestar conta, porque acredito que as pessoas passariam a se interessar. Puxa, tinha 10, gastaram 12, oi, aonde que estão os 2 aí? Alguma coisa nesse sentido que pudesse fazer com que o cidadão realmente tomasse conta do seu dinheiro, né? A gente toma conta do nosso dinheiro em casa e não toma conta do dinheiro da prefeitura, ou do estado, ou do Brasil, que é nosso também, né? E fica aí uma sugestão de, talvez, a mobilização, como o Marquinho falou, que eu acho que tem que existir, e a prática da prestação de contas de forma pública mesmo, não só pôr no site. Nós sabemos que nós da geração um pouco mais errada, vamos dizer assim, não temos, assim, intimidade com sites, com internet e tudo mais. Então, precisaria ser uma coisa mais próxima do cidadão. Ok, eu anotei aqui, amanhã eu mando redigido para vocês e aí vocês ajustam, tá bom? Vamos para o próximo, Ricardo. Vamos lá. Para a área de agricultura. E aí o Ulisses está aí, depois das perguntas é o Ulisses que responde. Principais atividades do município, culturas perenes, anuais, né, que necessitam de pouca mão de obra. Destaque aí para a cultura de cana-de-açúcar, que a gente já até comentou sobre isso, né, 40% responsável pela 40% da área que é cultivável dentro do município. Também caracteriza pela existência de médias e grandes propriedades, e com isso tem também um acesso limitado à agricultura familiar à terra. Comunidades rurais, né, de Tambaú, 6 comunidades rurais, não possuem um conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável, não tem um plano municipal de desenvolvimento rural sustentável, tem um mapeamento das comunidades e suas potencialidades, não está disponível,
e não identificadas lideranças dentro dessa comunidade. E aí tem algumas ideias aqui para a gente pensar, né? Os elos da cadeia produtiva do agro são ineficientes, a grande capacidade de produção agrícola existe, 60% ou quase 60% dos produtores não possuem ensino médio completo, e aí acaba chamando atenção para a alta taxa, né, de produtores com mais de 45 anos, em torno de 83,6%, 84%. Isso significa que o jovem não está ficando no campo, e com isso não tem a sucessão familiar. E também apenas 26% dos produtores informaram que tinham acesso ao crédito rural. Falei muito rápido, gente? Ricardo, eu poderia... Peço desculpas por ter me atrasado só um minutinho aqui na fala, mas eu gostaria de fazer um adendo a esse primeiro momento. Claro, Vanildo, pode falar. Desde o começo, desde meus primeiros contatos, eu tenho sentido que a gente vive um momento riquíssimo e um momento muito intenso em Tambaú. Só que eu percebo que é isso que a Ana Célia cita, que é a falta de informação, que a gente teria que estar mobilizando mais pessoas, recursos, teríamos que estar tentando mobilizar escolas, porque a gente vê lá na questão de não fazer BO, o quanto que o nosso município está prejudicado por essa omissão. Essa omissão seria resultante do quê? Eu acho que é cultura, informação. Então, caberia a escolas, educadores, a colocar essa educação que existe no papel, a colocar em movimento. Não podemos continuar assim, porque a gente vai continuar debatendo e nada vai mudar. Então, a gente percebe que tem que ter divulgação, nós temos que buscar grupos de educadores que gostem de Tambaú e que se interessam por Tambaú. Desculpa pela intervenção tardia e obrigada. Imagina, menina, você fica à vontade, tanto você como os demais aí. Nós estamos conversando aqui mesmo, é a nossa reunião de grupo. Fique bem à vontade para interromper, fazer seu questionamento aí, você e os demais, não tem problema não. A gente está aqui para isso mesmo. Mais alguém quer manifestar, falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta para o Ulisses, especificamente para a área do agro, que o Ulisses está aí, ele pode nos auxiliar aí com o seu conhecimento. Eu sou metida, eu gosto de falar, você já deve ter percebido, né? Nós dois, então, estamos perdidos. Se deixar uma prosa aqui, nós vamos até amanhã. Vamos embora. Mas eu acho que tem uma certa lógica, Ulisses, e aí você me fala, se nós estamos num município onde tem como que eu vou falar? Não existem pequenas propriedades familiares desenvolvendo pequenos negócios. Se nós estamos com X% aí só com plantação de cana, não tem mesmo porquê algum jovem ficar no campo. Ele não tem função, ele não tem nada para fazer lá. Eu não tenho os dados aqui, mas eu caí de costa outro dia, eu assisti a Embrapa dizendo que numa plantação de frutas, eu vou inventar números, mas era uma coisa assim discrepante enorme. Numa plantação de frutas, se eu preciso de 10 funcionários em 1 hectare, numa plantação de soja de 1.000 e tantos hectares, eu preciso de 1 homem. Então, é uma desproporção enorme. Então, se Tambaú tem a maior parte do seu meio rural, praticamente, na cana, não tem por que o jovem ficar lá, ele não tem estímulo. Aliás, criança, ele já está caindo fora. Ele não quer ficar. Não tem nem casas mais. As casas, onde tem os canaviais, as casas antigas, os casarões, arrasados, foram enterrados, foram destruídos, né? Então, eu acho que agora a gente teria que arrumar uma motivação para ver esse retorno. Ou então, dentro da nossa realidade, o que podemos fazer para isso não cair num buraco negro daqui a pouco.
Correto. Ulisses, quer ajudar aí com a gente? Sim. Pessoal, com licença um momentinho, hein? Ô, Zimar, pode ir. Bom, eu estou acompanhando e concordo em parte. Essa questão, por exemplo, na verdade, o que houve em Tambaú foi um esvaziamento de lideranças. Mas existe um agro também trabalhando. Tem algumas regiões no município que o pessoal trabalha com granjas, trabalham com laranja, frutas, outras atividades, e até bem, entendeu? O que acontece é que, vamos supor, nós não conseguimos chegar nesse pessoal, nós não conseguimos o contato desse pessoal. Existe uma região aqui, que seria essa região aqui da que a gente fala do Galeto, que são pequenas propriedades e tem bastante atividade lá também, entendeu? Pequenos grãos, no caso, mais milho, mas tem pequenos animais, granjas, hortas, então existe. O que está acontecendo é que, durante essa falta toda de liderança que teve aqui, o pessoal deixou de evoluir. Então, como não tinha uma opção melhor, e a terra aqui se presta, na primeira fase entrou laranja. E essa laranja, geralmente, salvo algumas exceções, quase não eram de tambauenses. E eles foram comprando, porque o tambauense não resistia. Depois disso, há uns 10 anos atrás, com a queda da atividade de produção de laranja e cítricos, e então daí foi um terreno fértil para a cana, e a cana entrou. Agora, também é verdade que, por exemplo, com essa crise que passou, por exemplo, no caso da bengoa, abriu a necessidade do pessoal procurar novos caminhos, e o pessoal está correndo atrás disso. Agora, o grande problema que eu acho é a falta de liderança, é a falta do sindicato rural, é a falta de uma cooperativa, é ter deixado essa cooperativa de pequenos produtores praticamente em crise, entendeu? E agora tem que retomar tudo, mas, por outro lado, o setor agropecuário passa num momento muito favorável. Tudo está dando dinheiro, tudo está valendo. O que acontece é que o pessoal também, até por não estar preparado, não está aproveitando isso. Mas existe sim, a gente pode, se você for por daqui a Estrada de Mococa, mesmo lá da Galeto, em outras áreas, aqui mais próximo da cidade, Casa Branca, não sei o quê, você vê que tem muita coisa acontecendo. Agora, isso nós não conseguimos captar, até por essa falta de não conseguir preencher os questionários da maneira como a gente desejava. Mazinho, Ana, boa noite a todos, né? O Sérgio está aí também. Ulisses, só um minutinho, aproveitando o Mazinho, questão que eu tenho colocado muitas vezes, a longo prazo, a cana que é utilizada para a geração do etanol, ela vai perder o uso em função, principalmente, dos carros elétricos. Então, é só uma questão de colocar aí que a longo prazo pode ter esse efeito também na cana utilizada para o etanol e ter também a queda dela para essa função. Então, quanto a esse ponto, a gente até discutiu lá no grupo do Agro, né? Eu lembro com o Mazinho, estava o Sérgio, mais alguns produtores. Eu levantei essa pauta como um questionamento, né? Mas hoje ainda, eu acho que é um longo prazo ainda, né? Porque a efetividade também do etanol ainda é muito grande, né? A gente tem um longo caminho ainda, eu acho, para percorrer, mas isso aí a gente levantou como pauta também, né? Mas, voltando na questão mesmo da sucessão familiar, né, dos jovens no campo e tudo isso que a gente comentou, eu acho que o Mazinho, ele tocou num dos pontos que eu acho que é principal, até está no diagnóstico aqui que a gente fez, que é a questão mesmo de liderança no setor rural de Tambaú. Isso a gente colocou no diagnóstico como essa ausência mesmo de lideranças, né? Isso a gente vê municípios que estão
às vezes com muito menos potencial e indo muito mais longe no setor agropecuário, né? E porque tem pessoas puxando à frente mesmo, fazendo os outros acreditarem, dando exemplo e correndo atrás mesmo, sabe? Então essa liderança, preciso ser construída essa liderança aí para os próximos anos. Quanto à questão mesmo, essa comparação, né, se a gente tem grandes propriedades com cana, né, o Ricardo colocou ali 40% da área com cana, mas só que a gente tem que lembrar também que a área territorial de Tambaú é muito grande, né? Então, ainda dos 60%, ainda sobra muita área que muitos municípios não têm nem uma área desse tamanho. Que a gente viu, tem realmente a predominância da cana, mas tem uma diversidade muito grande de produção e com produção significativa de vários outros produtos. Isso eu coloquei, né, que a gente tem a falta da liderança, mas individualmente, cada produtor, eles estão sendo bem eficazes ali na produção, né? Um ponto que, aí da questão da sucessão familiar, eu acho que o Mazinho participou, acho que foi a nossa primeira webinar que a Agência de Desenvolvimento fez, né? A gente convidou lá o Juliano Tarabal, da região do Cerrado Mineiro, lá, produção de café, grandes produtores, grandes propriedades mesmo, né? E ele falou lá de um trabalho que eles têm, uma preocupação que eles têm de fazer um trabalho profissional de sucessão familiar. Porque eu imagino, na verdade, quando você tem grandes propriedades, grandes produtores, a preocupação com a sucessão familiar ela deve ser maior ainda, porque se não tem uma sucessão familiar planejada, né, às vezes você pode ficar com uma fazenda parada, né, por processos aí de inventário, de outras coisas, né, e acaba gerando falta de produtividade no município, falta de emprego e várias outras coisas, né. Então, uma pequena propriedade, né, o impacto disso dentro do município, se não tem uma sucessão familiar bem planejada, ela é menor. Agora, uma grande propriedade, isso aqui em Poços de Caldas a gente aconteceu muitas fazendas boas, fazendas históricas, com um casarão muito bonito, parada porque não teve um processo de sucessão familiar, né? Então, isso é um ponto que profissionalizar mesmo. Eu lembro muito lá do webinar que a gente teve com o Juliano Tarabal nesse sentido. E também, e aí pensar esse jovem também, né? Às vezes ele não tem, o jovem ali no campo, ele não tem oportunidade, às vezes ele não quer ser produtor, não tem área, né? Mas isso a gente vem discutindo muito também, que é a questão das tecnologias. Os jovens hoje podem levar muita tecnologia e inovação para o campo também. Então, ele empreender no agronegócio, mas em outras áreas também, né? Então, assim, acho que é um assunto bem amplo para a gente discutir, né? Mas que tem que ser pensado essas várias formas do jovem se relacionar com o campo. Porque, como o Mazinho falou, isso eu até tenho escrito bastante aí nos últimos meses, né? Que com essa questão da pandemia, o agronegócio de novo, né, a bola da vez para o desenvolvimento das regiões, né? A gente está aí com todas as nossas commodities com preço excelente, todo mundo ganhando um ano para o produtor está sendo bom em termos de vendas aí, né? E as oportunidades estão surgindo no campo, só que a gente tem que preparar os nossos jovens para enxergar que no campo existe oportunidade. Aquela velha máxima que falava que se você não estudar, você vai para a roça, hoje em dia ela mudou, né? Você tem que se capacitar para estar no agronegócio ali, que é competitivo. Bom, vou parar de falar, porque... Gente, era muito importante, é muito importante. Concordo plenamente com o que o Ulisses falou, e realmente nós teríamos que arrumar uma maneira de fomentar, não é nem fomentar o jovem a ir para o setor rural, é fomentar a participação do jovem no movimento ou trazer as suas informações. Tem muita gente, tem muitos meninos formados em agronomia que estão trabalhando aqui na região e no município, tem muitos jovens que estão assumindo as propriedades,
familiares, entendeu? Mas talvez fosse muito melhor se muito mais gente se interessasse. Como o Ulisses falou, e também eu tinha falado um pouco antes, todos os setores estão precisando de gente, estão contratando e estão relativamente bem economicamente. Então, vamos supor, é uma fase muito boa. Olha, posso complementar isso aí que vocês estão falando? Olha, tem um quadro na página 152, diz que seria muito legal que vocês olhassem esse texto antes do nosso debate, que mostra um problema. A Ana Célia falou, nós não temos jovens na agricultura. Esse levantamento mostra aqui, ó, perfil dos produtores, censo do IBGE, Agro 2000... Desculpe, pessoal, Amélia, não estou te ouvindo. Não? Não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, acho que é o Mazinho só, então. Aqui está normal. Eu também estou ouvindo. Vou tentar falar mais alto um pouquinho. Então, gente, esse quadro mostra que 83,6% da população tem de 45 a 75 anos. Menor que 25 anos, nós temos 5 no censo. De 25 a 35, nós temos 14. Então, isso mostra muito o quê? Os filhos desses agricultores foram embora da agricultura. Então, se Tambaú tem tanta terra quanto a gente viu aqui, e tem tanta disponibilidade, e o agronegócio é um grande negócio, é um setor econômico, eu acho que a gente tinha que pensar, além de desenvolver ou estimular o filho do agricultor, né, criar em Tambaú essa mentalidade e tentar mostrar que a agricultura, mesmo a agricultura da pequena propriedade, ela é um grande negócio, se administrada, se tiver tecnologia, se tiver integração entre todas. Sabe aquela história do menino fica querendo trabalhar na fábrica, mas ele é filho de um sitiante, ele não consegue ver o sítio como melhor que a fábrica, que pelo menos é dele. Ulisses, estou falando bobagem, Ulisses? Não, é isso mesmo, mas e também ele vê que tem condição de ter renda, porque se o filho do produtor ele vê que ele pode ganhar mais no campo do que ganha na cidade, né? Ele vai ganhar mais do que às vezes ele está ganhando um salário mínimo no comércio, mas ele pode ter muito mais do que isso, ele trabalhar na propriedade rural, né? Ele vai, lógico, ter a opção por permanecer no campo, né? Então, muitos jovens estão vendo isso, né? Que eles podem ter essa oportunidade de ter uma renda melhor no campo mesmo, né? E também aquela história de que o pessoal realmente tinha vamos colocar um preconceito, né? Contra o jovem ali do campo, né? Hoje em dia, até saiu uma reportagem, eu compartilhei em alguns lugares, né? Uma pesquisa que fala que a população reconhece o agronegócio cada vez mais aqui no Brasil, né? Então, o agronegócio está sendo reconhecido, né? Então, tem muitas oportunidades mesmo. Agora, um ponto, fugindo dessa questão da sucessão familiar, mas um ponto que estava na apresentação ali do Ricardo, né? Que a gente colocou no inventário também, a questão, na verdade, de inexistência ali da cadeia produtiva como um todo dentro de Tambaú. Isso que eu acho que é um outro ponto que me chamou muita atenção e que, é lógico, isso aí não muda de um dia para o outro, mas tinha que ter um planejamento de longo prazo, porque Tambaú é um dos municípios que maior área territorial, com grande capacidade produtiva, produzindo muito, área produtiva mesmo, topografia boa para produzir, né? Mas como o Mazinho falou, muitas revendas estão na região, em outras cidades aí da região, muitas vendedores de insumos, de implementos,
os prestadores de serviço, eles vendem em Tambaú e vão embora para outro lugar, né? Então, uma forma de atrair a indústria que a gente chama ali o antes da porteira, né? É aquele que vai fornecer insumos, equipamentos para o produtor. É aquele também que vai agregar valor à produção da agricultura do município. Isso a gente sente muita falta em Tambaú. E cada vez mais, isso eu chamo sempre a atenção, assim, cada vez mais o agronegócio ele vai gerar riqueza na agregação de valor, né? Então, ter isso como um projeto, né, de longo prazo, pelo menos para abrir o olho e deixar atento quando tiver uma oportunidade de atrair alguma empresa, né, para dentro do município, que case com aquela produção agropecuária que tem dentro do município. Então, isso eu vejo com uma necessidade, ter mais elos aí da cadeia produtiva dentro do município, né? E esses segmentos também geram muito emprego, né? Bom, eu queria dizer que ficaria como sugestão, acho que a Vanilda deve concordar comigo, que nós precisamos ensinar, né? Nós precisamos treinar em diferentes níveis, né? Ensinar os pequenos dentro das escolas, fazer curso de capacitação para quem já está aí no meio entre as crianças e os jovens, ensinar tecnologia, melhorar a vida do campo, dar condições. E os mais velhos, como eu disse, os mais velhos têm muita dificuldade em aceitar as alterações, as mudanças. Então, acho que precisa de muita capacitação, muita. E aí, na identificação de lideranças, dar força para essas lideranças conseguirem fazer alguma coisa. Mas eu acho que a capacitação, ela é fundamental. Capacitação e divulgação de tecnologia, E o que o Ulisses falou aí da cadeia produtiva, que tem muitos gaps aí, é fundamental, né? Eu produzo, eu vendo aqui, eu vejo o resultado mais próximo, não sei pensar nisso, só consigo enxergar, mas não sei pensar muito nisso. Mas a parte de capacitação, eu não tenho dúvida que precisa bombardear mesmo. É verdade, está totalmente desvinculado da realidade, do contexto, né? Ô Amélia, eu posso só colocar um ponto que eu acho que casa várias coisas, né? Para o pessoal assistir lá aquela live também que teve sobre educação, né? E que participou a Jade, eu não lembro o nome a esposa do Joãozinho lá de São Roque de Minas, né? Maria José, eu acho que tanto para o agronegócio quanto para a educação, tem que fazer uma visita lá, e aí entra aquilo que a gente estava falando de lideranças também, que é alguém que vai puxar o negócio para fazer as coisas acontecerem, né? Aqui aí em Tambaú, no começo do ano, teve uma oportunidade, o Sérgio compartilhando comigo ali antes das reuniões, né? Teve uma oportunidade, um curso extensivo aí de turismo rural, um curso muito bom, que eu recomendo demais, e aí não é nem por falta, ninguém sabia o que se tratava o curso, né? E acabou não dando certo, porque não teve uma liderança de puxar ali o pessoal, vamos fazer, que é bom, né? Então, volta tudo na questão também de liderança, né? A gente teve, gente, nós Pessoal, temos uma... eu acho que teria que colocar no escopo do projeto alguma coisa de tentar reunir novamente, principalmente os jovens, entendeu? De alguma maneira, porque, como eu falei, eu conheço vários que estão trabalhando, que têm competência para isso, mas não tem nenhum aqui. Não tem nenhum participando, entendeu? E de qualquer maneira, eu tenho a impressão que se
pessoal mais velho começar a tentar reunir essa moçada, não vai conseguir. Como eu falei, o pessoal formado, agrônomos da área, e não participam, não sei. Eu tenho a impressão que tem os problemas que já houveram, cooperativa, sindicato, essas coisas, e o pessoal está desanimado. Mas tem que tentar fomentar isso aí, tem que reunir esse pessoal, principalmente esses jovens, de alguma maneira, ou através de um curso, ou através de uma palestra, ou alguma coisa, e eu sei que tudo isso é difícil, você faz, não aparece ninguém também, mas tem que alguma coisa para começar a surgir, tem lideranças, tem pessoas que poderiam liderar isso aí. Agora, o pessoal não aparece. No 2050 mesmo, vários desses jovens eu convidei, essa coisa toda. O Sérgio, acho que comprou, quase todos devem ter sido convidados, inclusive, para participar do grupo focal. O pessoal não vem. Mas aí, Zé, aí o que o Mazinho fala, é preciso, tudo bem, nós estamos agora em 10 pessoas. As 10 pessoas que estão aqui precisam ter lido, precisam ter refletido. Esse encontro não é para refletir, já é para decidir. Não há tempo a gente fazer isso. Se fosse antes da pandemia, a nossa reunião demorava 3 horas. Hoje não. Desculpe, eu acho que tem que falar um pouco mais alto. Eu não estou conseguindo. Eu não tenho como. Estou até quase que em cima do. Tenta aumentar o seu volume. Outra coisa, gente, é assim, olha, as lives foram feitas 9 lives, uma mais bacana e interessante que a outra. Grupo focal, ninguém participou, ninguém assistiu, a não ser a Vanilda e o Mazinho. E, eventualmente, o Sérgio. Por exemplo, essa que o Ulisses está falando, eu vou pôr para vocês de novo no grupo para vocês verem, que é uma história maravilhosa de São Roque de Minas. Como é que São Roque de Minas conseguiu registrar o queijo e registrar uma história de sucesso na educação? São Roque de Minas, lá no fim do mundo. E a gente em Tambaú. Então, é um exemplo maravilhoso esse aí. As pessoas não se motivam para isso, né? Então, precisa, porque senão a gente vai ficar batendo nas mesmas soluções. E, às vezes, as soluções que Tambaú tem são antigas, são as mesmas, são as convencionais. Então, por isso que a gente precisa ver o que está acontecendo. E as pessoas têm resistência. Isso não é uma coisa de Tambaú, viu, gente? Todas as cidades que a gente trabalha têm um pouco disso, né? Pois não, a gente convidou o Cadetã inteirinho. Eu não sei quantas pessoas tem no Cadetã, não sei quantas vieram. E aí, Mazinho, não sei como é que faz isso, né? Mas, quando a gente fez a live, nós gravamos, porque a gente tinha certeza absoluta que as pessoas iam assistir depois. Ninguém assistiu. Amélia, eu comentei que nas últimas reuniões do Grupo Focal presencial, foi uma grata surpresa a quantidade e a participação e os vários setores da sociedade que estavam presentes, principalmente aquela no prédio do Rotary. Foi muito boa. O comércio. Então, o número de estabelecimentos por ano, ele tem uma queda considerável de 2015 para frente, mantém-se relativamente estável em 2017 e 2018, né? Número de estabelecimentos por ano. Para emprego também no comércio, tanto varejista como atacadista, né? Lógico, se reduz também a quantidade de número de empregos. Então, de 2015 para frente, a queda é bem acentuada. E aí a gente precisa pensar, né? Essa redução no número de postos comerciais e no número de postos de trabalho efetivamente,
Essa redução na remuneração, quando compara com outros setores econômicos, é um setor que tem uma remuneração do comércio bem reduzida. O setor econômico de comércio de Tambaú já vem apresentando resultados satisfatórios no decorrer dos anos e não vai ser diferente aqui em Tambaú ou em outras cidades em função do que está acontecendo da epidemia, né? Uma sugestão do Grupo Focal é um profundo trabalho de melhor entendimento de demandas, né, do mercado local, seja em produto, qualidade de atendimento, novas oportunidades de negócio, informatização dos processos de gestão, controle, atendimento do consumidor. Bem rapidinho, é só uma deixa, aproveitar esse período que nós estamos passando para reinventar, né? Sair e fazer um novo. Eu acho que esse é o momento ideal. Só nessa questão do comércio aí, né, essa queda do comércio em si, a gente pôde notar aí que esse período da pandemia também acelerou alguns processos, né? Isso. Como a questão de várias empresas, principalmente do comércio, nas vendas online, né, pela internet, Isso. assim como o nosso município também, várias lojas tiveram que se adequar para essa nova realidade, essa nova demanda, né? Mas mesmo assim, eu acredito que ainda falta muito mesmo do comércio em geral, essa nova forma de vender que é online. Até eu vi uma live onde o cara fala assim, ó, hoje, principalmente no setor do comércio, ou você é ponto com ou você é ponto fora, porque você precisa se adequar a essa nova realidade. E eu acredito que é isso que falta um pouquinho aqui em Tambaú ainda, sabe? Essa questão de profissionalizar, porque não é de qualquer maneira que você vai realizar vendas na internet. Tem toda uma maneira para você conseguir atrair cliente, você ter um controle de estoque, tanto o estoque ativo ali da loja, quanto o estoque virtual para você poder realizar as vendas. Como conciliar isso? Eu acho que ainda nessa parte do comércio, falta assim, trazer alguns cursos, algumas coisas assim, para poder estar orientando os lojistas, entendeu? Correto. Para a gente poder estar aprendendo com quem já faz isso e quem conseguiu se dar bem nisso, entendeu? Concordo sim. Eu queria fazer algumas observações em relação ao comércio, né? A gente olhando lá os gráficos que mostram, né, o comércio, a gente percebe que o comércio de Tambaú ele está reduzindo. O número de comércios está reduzindo, né? E isso aconteceu antes da pandemia, porque os dados aqui, olha, 2018 desceu bastante esse número de comércio. E vai ser legal quando a gente cruzar com a pesquisa do consumidor, né? Que a gente vai entender um pouco isso, quer dizer, em Tambaú, o comerciante reclama de estacionamento, mas o carro dele está na porta da loja dele. E aí ele quer que faz bolsão de estacionamento. Então, falta muito, eu percebo assim, ao comerciante, a profissionalização dele como empresário. Não adianta você abrir, pegar um capital, comprar um monte de coisa, botar na lojinha lá e achar que você é comerciante, né? Falta essa profissionalização. E talvez, assim, o que é uma coisa que talvez pudesse acontecer? A associação comercial meio que desenvolver esse papel de profissionalizar o comerciante, trabalhar com todas as questões da gestão financeira, gestão de mercado, gestão de tudo. Na pesquisa do consumidor, o que mais me chamou a atenção, assim, se pergunta, porque o tambauense, agora não, por causa da pandemia, né? O tambauense vai comer pizza em Santa Cruz das Palmeiras, no final da tarde, porque ele acha que lá o atendimento é melhor, o preço é melhor e o espaço é mais bonito.
Então, isso é uma falta de visão profissional do seu negócio, né? E aí junta com tudo. Você tem Ribeirão Preto muito próximo, você tem Tambaú, todo mundo fala, olha, você precisa comer pizza, aí fala um bairro bem distante, que não é nem de Tambaú, é de Santa Rita, essa 4, é isso que chama? Que tem um bairro que tem uma pizzaria legal à noite. O tambauense manda a gente comer pizza no outro município, né? Então, tem alguma coisa errada. De novo, teve uma live de alimentos e bebidas maravilhosa. Os caras estão faturando, tem um que é lanche, 70% a mais agora na pandemia do que antes da pandemia, né? Teve outra do comércio, fantástica também, que as pessoas estão, mas a resistência de ser do jeito que é, e culpa o tambauense, o consumidor, que é desleal com o comércio. O consumidor vai onde ele mais gosta. Ele não é obrigado a comprar na cidade porque ele é tambauense. Ele compra porque a cidade vai oferecer uma coisa boa para ele, né? Eu não sei, mas eu acho que o comércio tem essa dificuldade de enxergar que o problema é ele. O problema não é o prefeito fazer uma ação para ele, a associação comercial fazer a campanha de Natal. O problema é ele, a gestão, o produto, a forma de tratar. O problema é no negócio, não ele, pessoa, né? Porque ele pode brigar comigo aí, mas é o negócio que tem problema. Não, eu concordo totalmente. Eu estou fora de Tambaú, tenho 40 anos, tal, mas todas as vezes, 100% das vezes que eu estive em Tambaú, com exceção de farmácias e drogarias, invariavelmente eu peço uma nota fiscal. É uma tragédia pedir uma nota fiscal numa loja de Tambaú. Eles vêm invariavelmente com aquele papelzinho que é, como é que chama? Não sei, uma coisa antes da nota fiscal e te entregam. Aí eu falo, isso não é uma nota fiscal. Não, mas é isso que nós temos, mas não é isso que eu quero com CNPJ, tudo isso. Então, é uma falta mesmo de profissionalismo em todos os setores, inclusive no setor fiscal. Amélia. Oi. A Ana Célia tem toda a razão, o Carlos Fogatti tem toda a razão, você tem toda a razão. Nós temos uma soma de problemas que envolvem, nesse assunto, já que nós estamos tratando do assunto comercial, realmente está faltando uma capacitação melhor dos próprios empresários do comércio, dos funcionários do comércio, que a gente volta naquela questão de capacitar as pessoas para poderem trabalhar, já saírem do ensino médio com condições de estar trabalhando nessas atividades. E nós temos uma outra questão que, quando nós iniciamos o ano retrasado na associação, foi um assunto já bastante debatido. Da agropecuária, agora está se falando aqui do comércio. Por que a turma não quer comprar aqui? Então, tem todos os dados, faz um ano e pouco que eles estão trabalhando e tudo, e o grupo tem 64 uma outra questão. 12. Uma outra questão que é muito forte. Dá licença, nós temos um problema aqui, falta de bairrismo. Vanilda, fecha o seu som, Vanilda. Fecha o seu som. Tchau. Pronto. Beleza, Vanilda. Então, nós já falamos de todos esses assuntos, que todos comentaram e todos têm razão, e tem mais um, que é a questão, nós temos criou-se uma cultura aqui, a gente que está aqui há quase 40 anos trabalhando e convivendo com toda essa sociedade comercial, industrial, rural, tudo, existe uma falta de bairrismo aqui em Tambaú que precisa ser resgatada. Nós temos experiências de cidades próximas em que, principalmente Santa Cruz das Palmeiras,
a população é muito bairrista, eles valorizam, até que tem alguma deficiência no comércio, na indústria, nas atividades de serviço da cidade, mas eles dão um jeito de valorizar. Então, quando nós iniciamos o ano retrasado na associação, uma das questões colocadas é de fazermos um trabalho em que a gente conscientize e mobilize o cidadão tombauense para consumir na cidade. Exijam o que tem que ser exigido, forçamos o empresário a melhorar a sua qualidade de atendimento, mas uma campanha fortíssima de mobilização para o tombauense consumir na cidade. Valorizar a cidade, criar um bairrismo que existe em outras cidades da região. A gente tem até exemplos que a gente já citou em reuniões aí, um exemplo, o Edmar contratou um caminhão de Tambaú para trabalhar em Santa Cruz dos Palmeiras, para fazer um serviço lá de caminhão Munk. Os vizinhos da obra foram lá e falaram para o Edmar: aqui em Santa Cruz dos Palmeiras não tem esse tipo de serviço que você contratar, você precisa buscar lá em Tambaú. Então, você vê como o cidadão, principalmente em Santa Cruz dos Palmeiras, é bairrista, ele valoriza as atividades da cidade. Então, só para a gente finalizar comércio, gente, eu concordo com o que você falou, Marquinho, mas é importante observar o seguinte, principalmente agora na pandemia, todas as associações comerciais que eu já vi, pelo menos na nossa região, fazem a campanha da compra local. Mas não é uma compra local para ter esse sentimento de é da minha cidade, é compra local para proteger o comerciante. Então, é válido? Mas eu acho que as pessoas vão preferir comprar local quando o comércio local fizer o papel dele. Não é só isso, Amélia. Eu que estou aqui há 40 anos vivendo em Tambaú, enxergo que existe uma deficiência no atendimento do comércio, uma melhora de capacitação, sem sombra de dúvida, no atendimento, em vários sentidos. Mas existe também essa necessidade dos tambauenses, foi uma cultura que criou, eu não sei desde quando que ela começou, a gente chega a ter até algumas noções, mais ou menos, de período mais para frente, mas o pessoal começou a valorizar muito o quintal do vizinho, entendeu? Eu vou passar os 2 temas, aí a gente discute e fica tranquilo. Bom, discutimos sobre o comércio, sobre a indústria, é algo que não é novidade para vocês, né? Teve um crescimento de 2000 para 2010, de 2010 para 2017, ela começa a ter uma redução, não só na quantidade de postos de trabalho, mas também no valor adicionado, né? Pela indústria na economia local. Então, uma redução da atividade industrial, uma sugestão proposta pelo Grupo Focal, ainda quando foi apresentado, criar um plano estratégico de desenvolvimento econômico para a indústria local, envolvendo e integrando setores econômicos, né, da atividade cerâmica vermelha, mecânica e outras atividades industriais, e com isso olhar principalmente as possibilidades de comércio internacional, tá? A parte de serviços, valor adicionado em serviço comparado com os outros setores da economia, ele é sempre maior, né, comparado com os outros. Isso sempre foi assim e me parece que ainda vai continuar por um bom tempo, né? Quando eu comparo com a administração pública, com a indústria, com a agropecuária, ele sempre apresenta um valor mais elevado em termos de participação na economia local. Como sugestão, setor de serviços, comparativamente com outros setores, foi o que eu acabei de falar, apresenta uma maior participação no valor adicionado na economia do município, e com isso procurar incentivar a integração desse setor de serviços com outros setores da economia, como, por exemplo, o setor de turismo, que é o que a gente já havia conversado, aproveitar o setor de turismo de Tambaú, dar uma incrementada, não só o turismo religioso, né, mas o que carrega atrás o setor de serviços também. Falei muito rápido, gente? Então, volta lá na indústria para a gente dar uma olhadinha, Ricardo. Aí. Vocês ainda estão vendo aí?
Tá. Tá. Então tá, a indústria, né? O valor adicionado na economia. Então, tem aqui os valores, né, e a sugestão do grupo focal. Aqui, gente, essa sugestão do grupo focal foi muito legal e interessante, porque ela fala um pouco de você desenvolver a cadeia produtiva da indústria e pensar em outras alternativas também. Então, o que seria a cadeia produtiva? Eu vou dar um exemplo meio absurdo. O pessoal que estudou cerâmica, né, os dois engenheiros, nos estudos, eles vão vir aqui um dia conversar com vocês, mas nos estudos deles, eles identificaram o seguinte: o mais barato da construção do telhado é a telha, o madeiramento é o mais caro, o mais barato da construção da casa, em geral, um dos itens é a telha. Tambaú tem um setor metal-mecânico em crescimento. Então, será que não daria para desenvolver algum tipo de produto onde o metal-mecânico substituiria a madeira na estrutura do telhado? E ao invés de você vender telha, você venderia telhado, né? Então, a ideia é um pouco disso. A mecânica, por exemplo, a gente tem aí uma fábrica que ainda não inaugurou, né, de máquinas para fazer chocolate. O que seria a cadeia produtiva que a gente poderia fazer à volta dessa fábrica? Por exemplo, a fábrica de chocolate, ou produtos achocolatados, né? Então, quando você começa a pensar o que você tem na cidade e o que você pode agregar de outras coisas, né? Por exemplo, o Marquinho desenvolveu um projeto no começo do ano, muito bacana, que tem a ver com as costureiras, né? Isso, quando você começa a olhar essa cadeia, atrás das costureiras vem confecções, atrás das confecções vem as facções, vem empresa de serviços ligada à manutenção de máquinas de costura, equipamentos, enfim. O que precisaria olhar Tambaú, não só mais como a cerâmica vermelha, né, mas como outras possibilidades. A agroindústria é um exemplo de uma possibilidade, o próprio agro é uma possibilidade, essa coisa que o Ulisses fala do selo, né, de você mini processar, isso já é uma agroindústria, e a indústria do turismo, que há uma possibilidade grande e que a gente deveria olhar para aquilo, integrar ela aqui na área de serviços, como falou o Ricardo, né? Então, se vocês concordarem, a gente coloca essa sugestão do grupo focal, que está falando dessa integração, e a gente acrescenta desenvolvimento da cadeia produtiva. Amélia, você citou a questão aí da telha com a substituição, muitas vezes, da madeira pelo metal, né? Eu e o Mazinho, junto com mais alguns ceramistas, e tinha também uma empresa de metalurgia aqui da cidade junto, uma reunião lá em São Paulo, na Fiesp. O Sindicato da Cerâmica fica dentro do prédio da Fiesp lá também. Então, nós fomos ver outros assuntos, e eu e o Mazinho, que não somos do ramo, acabamos participando junto lá. A proposta deles lá, do presidente do Sindicato da Cerâmica do Estado de São Paulo, era exatamente o fornecimento de um kit, já a formação de um kit de cobertura em que envolvia a indústria metalúrgica de Tambaú nessa questão. A gente sabe, a gente escutou e presenciou as dificuldades que existem na questão de padronização, mas realmente é um caminho
É um caminho que já se pensa há tempo. São Paulo, o Sindicato da Cerâmica do Estado já vem falando isso. Eu acho que pega também um pouco essa questão da liderança dos setores se unirem e falar, não, vamos começar a trabalhar esse caminho. Eu também acho. Pessoal, só complementando o que o Marcos falou, nessa reunião lá estava presente a Fiesp, o SEBRAE e o SENAI, a nível de cúpula, no sentido de pesquisar isso aí. E depois, eu tenho a impressão, por todos esses problemas que nós estamos passando aí, deu uma meia esfriada. Mas, por outro lado, está sendo lançado aqui em Tambaú, e o pessoal está trabalhando, o APL do setor cerâmico, que engloba toda a cadeia cerâmica e os outros elos, que seriam, então, argila, o fornecimento de energia, essa coisa toda. E o pessoal está se reestruturando novamente, que já teve e voltou agora a se começar. Inclusive, amanhã tem reunião, praticamente nesse mesmo horário, é uma reunião também virtual. Mas é por aí, o caminho passa por isso aí, e esperamos que também se aproveite, já que nós estamos com esse movimento político e ano político, que haja uma renovação nas lideranças, que haja uma chance de novas ideias, de novas lideranças surgirem e tentar dar uma mexida nisso aí, porque realmente as coisas não estão acontecendo. Ulisses, fala. Licença. Amélia, só colocando, você falou do turismo, né? E aí eu só puxando sardinha para o setor do agro de novo, né? O grupo que a gente fez aí as propostas. No grupo do agro saiu uma proposta do agroturismo, né? Em Tambaú, e eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque diferente de muitos municípios que estão aí tentando atrair turistas, né? Tambaú já recebe muitos turistas e muitas vezes não tem não oferece muitas opções para os turistas, né? É isso que a gente viu aí nos diagnósticos. Mas, e uma das opções para os turistas é no campo, né? Ainda mais, isso aí a gente discutiu também nos webinars aí que a gente fez, né? Essa tendência que vai haver agora aí nos próximos meses, anos aí, de um turismo mais local, o pessoal procurando regiões mais tranquilas, né? Então, acho que eu queria só aproveitar isso, a gente discutiu no grupo do agro, mas hoje estou aqui com um grupo focal, né? Passar que essa é uma das propostas que estão lá no agro, né? O turismo, o agriturismo, né? Legal, Posso? Pode? Não, me passou pela cabeça aqui aproveitar experiências que eu, pelo menos, tive aqui nas empresas com quem eu já trabalhei, onde eu já trabalhei, que a adoção de missão e visão, aquelas frases curtas, mas de impacto que a gente usa para missão e visão, talvez valesse a pena, vamos imaginar, o grupo de agro de Tambaú, ter uma frase de efeito, uma missão que se torne um mantra, entendeu? Que todo mundo fala, eu vou ser o melhor do mundo, eu vou ser o mais bonito. Então, esses setores, se eles tivessem, talvez, essa missão ou visão, uma frase, um mantra que realmente fosse repetido o tempo todo. E aquilo, quem sabe, vai crescendo, assim, dentro de cada um dos participantes. Eu vou ser o melhor, eu vou ser mais lindo, eu vou ser a maior produção, a mais bonita, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu anotei aqui, é uma ideia bem legal. A grande dificuldade é aquilo que a gente falou, alguém falou, né?
A falta de líderes. Nós gostaríamos de ter o líder da indústria, ou do metal mecânico, da telha, o líder do agro. A gente está sem lideranças nos setores econômicos, né? Eu acho que melhorou muito, mas ainda tem dificuldade. Ô, Amélia, se nessa formação básica, o ensino, a capacitação do empreendedorismo, vai ajudar muito na formação de líderes também, de setores, né? Sim. Essa capacitação do empreendedorismo também, né? Mas aí, Marquinhos, assim, isso é uma coisa para médio prazo, né? E para agora? Sim. O duro e agora? Nós teríamos que ter, nem se fosse um líder plantado, sabe assim? Pegar alguém que vá fazer o desenvolvimento do agro e fazer essa pessoa cuidar disso. Fazer alguém que vai cuidar do setor econômico industrial e liderar isso, até surgir a liderança. E como criar esse líder de curto prazo? Então, isso eu acho que vocês têm que discutir muito. Na associação comercial, uma das propostas era essa, a implantação do núcleo de desenvolvimento econômico. Ter essa pessoa, que em tese é o Sérgio, né, que possa fazer esse papel definido, qual é o projeto que tem que ser executado, ter alguém que faça isso. Em Tambaú, a instituição, eu vejo a associação comercial. Aqui em São João, por exemplo, foi a agência de desenvolvimento. Poderia ter sido a associação comercial. Cada cidade é de um jeito, mas a associação comercial poderia ter isso como um projeto mesmo, né? E quando vocês me chamaram aí para começar o trabalho, a ideia era montar um núcleo para atender ceramista, organizá-los, comprar junto, vender junto, fazer mercado junto. Não sei se você lembra disso. Então, alguém na associação comercial, você botou o núcleo do desenvolvimento econômico. Eu acho que a associação é o caminho. Ô Amélia, rapidinho de novo. A associação comercial como núcleo do agronegócio está nas propostas do agro. Também a gente identifica isso, né, que ela é o caminho também para puxar essa liderança, né? E falta, como o Mazinho disse, né, esse sindicato rural, dentro do setor público e prefeitura, o estadual, a gente não vê essas lideranças querendo tomar frente, né? A gente viu mais realmente a associação comercial podendo ser esse que vai dar o primeiro pontapé, né? Eu acho que é o caminho também. Eu vejo um grande desafio, Marquinho, para a associação comercial e quase que uma missão, sabe? Vocês precisam, enquanto associação comercial, assumir que esse papel em Tambaú precisa ser de vocês mesmos, e é um grande desafio. A transformação do setor econômico de Tambaú é um desafio da associação comercial, ao meu ver. O poder público, ele pode ter o secretário de desenvolvimento econômico lá, e ele vai dar suporte ao projeto de desenvolvimento econômico, que pode ser dele ou pode ser em parceria com a associação. O ideal era que fosse em parceria com a associação. E daí são duas forças trabalhando no mesmo sentido, sabe? Não são duas forças competindo. E é muito comum acontecer nas cidades, né? Agora, quando as duas forças se juntam, poder público, com políticas públicas, com estímulo, facilitação e ajuda, o poder econômico organizado anda, né? São João é o exemplo disso. De 2005 a 2012, né, o que ele cresceu é porque tinham as duas forças integradas e não existia competição nem ciúme.
estamos trabalhando e torcendo que para os próximos anos a gente consiga fazer essa integração do setor produtivo com o setor público, entendeu? Nós, da faixa aí de 50, 60 para cima, presenciamos aqui um período em que Tambaú foi muito rico, porque houve exatamente essa integração do setor produtivo com o setor público. Quando rompeu essa integração mais forte, foi quando Tambaú começou a ter o declínio, principalmente econômico, e que acaba gerando declínio social e de renda, de consumo e de tudo. É isso mesmo. E aí também é desafio da associação comercial criar esse diálogo, né? Bom, além da indústria, Ricardo, agora vamos para serviços, para a gente já finalizar, que a gente não olhou. Serviços eu tenho aqui o valor adicionado, né, na economia, e a sugestão do grupo, que é um pouco até do que vocês acabaram de falar aí. Integração de serviços, setores da economia, como, por exemplo, o setor de turismo. Então, olha só, gente, que interessante. Serviços é um setor que quase ninguém vê, né? E ele, em geral, ele é isso mesmo, ele tem a maior participação no valor adicionado. O que é o valor adicionado, Ricardo? Explica para a gente. O valor adicionado é o quanto, dentro da economia do município, o quanto esse setor colabora, o quanto que ele faz parte dentro da economia do município. Vamos imaginar, se a economia da cidade fosse R$100, dentro desses R$100, o quanto que o setor do serviço contribui? 50, 60, 70, R$10, entendeu? Esse é o valor adicionado, é o valor contribuído na economia. E tem a ver com o pagamento de impostos. Sim, diretamente. Por isso que ele é um setor que, além dele pagar, ele tem um recolhimento mais constante de impostos e mais fortemente cobrado. Ele é um setor que remunera melhor, porque é aquela história que a gente está acostumado a ver, né? As próprias pessoas acabam fazendo o preço. A própria economia é que controla o preço. Eu posso abrir uma empresa em Tambaú e cobrar, sei lá, um valor absurdo. Então ninguém vai fazer serviço comigo. Então a própria concorrência acaba regulando esse preço. E uma coisa que interfere bastante é a qualidade do serviço, né? Se for um serviço de qualidade, com certeza ele vai ter bastante, senão não. Mas é o que tem demonstrado, o setor de serviços é um setor que se autorregulamenta. Interessante isso. E, por exemplo, o MEI, ele está aqui dentro? O MEI, ele aparece dentro do valor adicionado, mas ele não está especificamente dentro do setor de serviços aqui. Porque o MEI, ele pode ser vários tipos de prestadores de serviço, não necessariamente aqui dentro desse item, entendeu? Entendi. Um prestador de serviço, ele pode ser MEI ou ele pode ser um simples, por exemplo? Isso, justamente. Porque isso, gente, é muito importante da gente observar. Eu cuido hoje da sala do empreendedor, aqui de São João, né? E a gente está percebendo que o número de vagas de emprego ofertadas está menor e o número de MEIs está maior. As empresas, por causa dessa reforma e tal, elas estão hoje empregando muito mais pessoas PJ, vamos assim dizer, do que na CLT. Então, muita gente no MEI. Inclusive professores universitários, hoje a grande maioria não é mais CLT, é jurídico, né? E esse é uma tendência, o PJ. A gente talvez desenvolver em Tambaú essa mentalidade do empreendedorismo, né? Um prestador de serviços, se ele for funcionário, ele fica ligado naquela empresa. Se ele for um empreendedor individual, um empresário, né, ele talvez ganhe até mais dinheiro, mas ele precisa ser treinado para ser mais arrojado, mais empreendedor, para ver possibilidades, né?
Tambaú tem muitas possibilidades que não estão sendo exploradas, e principalmente nessa área de serviços ligados a turismo, a receber pessoas, esse potencial de desenvolver produtos para esse turista que vem, né? E novos turistas, porque hoje a gente não conseguiu tabular isso porque chegou a pandemia, mas o turista que vem é uma classe de renda baixa, mas existe um turista que a gente não está vendo, que é o turista da classe média, média alta, que também é devoto do Padre Donizete, né? Essa questão do artesanato de design, da cerâmica de design. Então, esse seria um grande diferencial de Tambaú também para a questão cerâmica. Vocês chegaram a ver, por exemplo, o trabalho das artesãs do design? É lindo, né? Mas parou. O Ivan, que faz parte desse grupo, está desenvolvendo peças lindíssimas. Ele vai acabar montando uma loja, né? É uma peça que pode ser vendida num shopping. E você já pensou tudo isso ser dentro de Tambaú? Seria uma coisa bem legal. Mais um desafio para a associação comercial, Marquinhos. Amélia, são vários desafios. A associação, nesses 3 anos, depois da retomada, né, conseguiu já dar um passo grande, mas tem muito aí para frente para estar juntando com esses levantamentos, com essas propostas que nós estamos chegando através do 2050 aí, para serem implantadas, entendeu? É o que a gente vem falando já há tempo. Muito vai precisar da integração com o setor público. Precisamos trabalhar e dar muita sorte que nos próximos anos a gente consiga trabalhar muito bem integrado com o setor público. Isso aí. Gente, mais algum comentário, alguma contribuição que vocês queiram dar que não está aqui? Então, é assim, olha, eu vou escrever um resumo do que a gente falou, vou encaminhar para vocês, não é uma coisa fechada, um texto fechado, é um texto aberto para vocês. Amélia, muda essa frase, bota mais isso, arruma aquilo, porque a partir da outra reunião já foi, né? A gente vai pegando tudo isso, vai formatando em propostas, até chegar lá no fim e ter de todo mundo. Seria importante que tivesse mais pessoas, mas vamos pensar que, já que não tem, a qualidade está sendo bacana. Então é isso. A próxima semana, então, Sérgio, a gente passa para o grupo, tanto no Cadetan quanto no grupo focal, as páginas que a gente vai tratar, para o pessoal dar uma olhada antes. Pode ser? Ok. Algum comentário? Pode ser. Alguém chamou? Fui eu, Amélia. Viu, Sérgio e Amélia? Realmente, como a participação ainda continua baixa, vamos também fazer esse outro caminho de estar colocando, tanto no Cadetan quanto no grupo focal, um resumo do que nós falamos na última e penúltima reunião, e está pedindo sugestões, falar, já que não houve a possibilidade de você aí participar da reunião, então que agora leia, dê uma olhada, dê algumas sugestões, porque nós vamos fechar o projeto em cima desses levantamentos e dessas sugestões de vocês. Quer dizer, dá uma cutucada mais forte no pessoal, entendeu? Falando exatamente isso, nós vamos fechar com esses levantamentos e as posições que forem passadas para nós. Se vocês não posicionarem, não vai estar colocando, muitas posições não vão estar sendo colocadas, vão estar perdidas.
Então, pessoal, um momentinho só, por favor. Realmente, essa questão que a gente tem visto de poucas pessoas participando, também é isso. Eu estou vendo aqui que tem alguns jovens que estão inscritos aqui, que devem estar participando. E, na verdade, é isso. A gente precisa de uma participação maior, principalmente dos jovens, porque o pessoal mais maduro tem dificuldade com os equipamentos, tem dificuldade para entrar, mas, de qualquer maneira, alguns estão participando. Mas, por exemplo, os jovens têm uma facilidade muito grande e eles são, na verdade, os interessados praticamente direto. A gente está já passando e eles estão aí para... E nós não temos a oportunidade de vê-los. E teria o pessoal, talvez, do Rotaract, o pessoal da Lacucarate, o pessoal da Aceutan, o pessoal também do colégio, mesmo de outras mais, vamos supor, secundário, e nós não estamos tendo participação de ninguém. Na verdade é isso, esse trabalho foi feito, começou lá atrás, custou bastante para a sociedade tamauense, que vem bancando o projeto até o presente momento, já está apresentando alguns resultados, e o pessoal continua não participando. Algumas vezes a gente conseguiu levar um grupo significativo de pessoas para ajudarem, inclusive no lançamento, essa coisa toda. Depois o pessoal retrai. Mesmo pessoas da associação comercial, mesmo pessoas muito pouca gente. Empresários do setor cerâmico, nós estamos discutindo o setor cerâmico, se eu não falho a memória, acho que não tem nenhum aqui. Entendeu? E eu duvido que eles não estão sabendo o que está acontecendo. É isso aí. bom, Vanilda é a nossa companheira de sempre, né, Vanilda? Você quer falar alguma coisa? Tudo ok? Quer sugerir? Olha, Amélia, o que eu puder colaborar, eu estou pronta. Vou tentar alguns contatos aí com algumas agremiações de jovens, né? Tentar envolver o coordenador de escolas. Essa parte pode contar comigo, viu? Ok, muito bom. E aí o que a gente passar no grupo, você pode replicar, convidando. O grupo Cucarate é um grupo que divulga muito, mas a gente dificilmente tem eles nos nossos grupos, eles não participam. Ana Célia, obrigada por você estar aqui, viu? Fico feliz de você ter voltado para o 2050. Não, eu fico feliz também e fico assim numa dualidade enorme de sentimento, de querer participar, achar que eu sei fazer, eu gosto de pegar grandes desafios, mas ainda aqui em São Paulo eu tenho uma demanda grande, então precisei abandonar vocês para dar suporte aqui. Mas o Marquinho andou me dando uma fisgadinha e eu voltei para essa reunião, vou tentar participar mais e mais. Obrigada aí. Obrigada. Boa noite, gente, tudo de bom? Lucas, depois você fala na próxima, a gente espera você, tá bom? Beijo, tchau.